Então, se eu pedir para vocês colocar 5,3 amperes, dá certo? Não. Dá? Não. Colocou? Não, 5,3. Você colocou? Não. Que é 5.300. Eu não disse para vocês que ela vai até 5.100? Na verdade, o manual do fabricante fala que ela vai até 5 amperes. Essas aí tá dando 5.100, 5.1. Então, ó, a corrente máxima da fonte aí é de 5.100 ou 5.1 amperes. Beleza, gente? Então, ó, na questão da corrente aí eu tenho 4 dígitos, sendo que eu tenho 3 dígitos depois da vírgula, ok? Esse primeiro dígito aqui corresponde à unidade, os demais dígitos correspondem aos números fracionários, ou seja, é uma fração de 1 ampere, onde 1 ampere corresponde a 1000 mA, 0,5 ampere corresponde a 500 mA, a metade, né? 0,2 ampere corresponde a 200 mA, 0,02 corresponde a 20 mA. Detalhe, tem um zero aqui, né? Pronto, ó. Agora sim, tá vendo? Ó, 20 mA. Agora ficou bacana. 20 mA. 0,001 corresponde a 1 mA. Beleza? Tranquilo? Então aí é muito tranquilo. Então, ó, 2,1 é a mesma coisa que 2.100 mA. 3,2 ampere, a mesma coisa que 3.200. Não esqueça do miliampere. Tem exercício, tem prova que o aluno coloca lá 3.200 amperes. Opa, tá doido? Um cabo que passa essa corrente de 3.200 amperes, ele deve ser mais ou menos isso aqui assim, ó. Grossura. Esse cabo de alta tensão. Sim, tem que ser mais ou menos isso. Beleza? Porque a corrente é muito alta e eu preciso de um cabo bem, mas bem grosso mesmo. Um cabo que passa, exemplo, 20 amperes, mais ou menos da grossura. 30, 40 amperes, mais ou menos da grossura desse piloto aqui, ó. Beleza? Tranquilo? E aí, agora vamos para a resposta do Cláudio. Cláudio me perguntou por que apaga. Então vamos lá. Então, a primeira coisa, ou seja, a principal função dela e uma das principais funções dessa máquina é fornecer energia, né? Então, quando vocês ajustam aí a corrente e a tensão, se você ajustar a tensão, ela vai fornecer a faixa que você ajustou. E exemplo, se você ajustar lá em 3,7 volts, ela vai fornecer 3,7 volts. E se você ajustar a corrente para 2 amperes, significa que a corrente máxima, a máxima que ela vai conseguir fornecer para vocês é 2 amperes. Então, se você ajustou lá 2 amperes, ela pode fornecer para você de 0 até 2 amperes. 2 amperes é o máximo. Não significa que eu vou ligar um equipamento, ele consome 2 amperes, eu tenho que ajustar 2 amperes. Não. Se ele consome 2 amperes, eu posso colocar um pouquinho a mais, eu posso colocar 2,5. 2,100, né? 3 amperes que vai funcionar normalmente. Então, toda vez que vocês vão lá e ajustam, vocês estão informando para a fonte o seguinte, ó, eu quero que você forneça a corrente máxima até 2 amperes. Se o aparelho que vocês ligar e consumir mais que 2 amperes, aí vocês têm que ir lá e aumentar. Beleza? Então, um dos princípios de funcionamento do sinal contínuo é esse. A corrente ela é sempre limitada. Eu tenho sempre limite na corrente. Eu expliquei para vocês em aula que a corrente alternada não tem limite. O que limita é a estrutura, os cabos, a tomada que faz a limitação. Exemplo, se eu pego essa tomada aqui e ligo aqui, o exemplo, um secador de cabelo. Beleza, consome aí 15 amperes. Funciona. Aí eu venho aqui e ligo aí uma máquina de solda aí elétrica que consome 30 amperes. Vai funcionar. Normal, sem problema nenhum. Não tem limite quanto à corrente. Aí eu vou lá e ligo lá um aparelho lá que consome, exemplo, 50 amperes. Vai funcionar. Agora o que vai acontecer é o seguinte.
os fios não vão suportar essa corrente. Essa quantidade de elétrons que vai passar no cabo, o fio não suporta. Porque o fio que está dimensionado, ou seja, o fio que está instalado ali, o fabricante diz o seguinte, que a corrente máxima, exemplo, é 10 amperes. Então, a partir daí, de 10, ok, vai funcionar, mas os fios vão começar a aquecer, vão começar a esquentar. E aí começa a derreter aquela capa dele, né? E aí ele fecha curta e aí começa a pegar fogo na instalação. Então, ó, aquela tomada está ali, está instalada, mas ela não tem limite de corrente. A fonte de bancada nossa aqui, o sinal não é alternado, é um sinal contínuo. Nesse caso, eu tenho limite de corrente. Nesse caso, esse produto aqui, ele é limitado quanto à corrente. Quando você pega uma bateria de veículo, por exemplo, também eu tenho limite de corrente. Né? Você compra lá uma bateria da Moura, por exemplo, que é 80 amperes. Então o limite máximo dela de fornecimento de corrente é de 80 amperes. Ela não consegue fornecer 90, 100 não. Não, é 80 e acabou. Né? Não tem aquele negócio, não, ela consegue fornecer mais, mas a estrutura dela... Não existe isso. Ela é 80, ela vai fornecer 80 amperes hora. Pronto, acabou. Beleza? E aí quando você vem na fonte, faz o ajuste aí da corrente, você está setando, né? Você está escolhendo e você está indicando para ela onde que ela vai fornecer a corrente máxima 2 amperes. E aí apaga, né? Que o nosso Cláudio aí perguntou por que apaga, por que o número apaga. Então quando o número apagar, a fonte agora ela vai passar a ser medidora de corrente, ela vai começar a medir a corrente. Né? Então primeiro você escolhe a corrente máxima que você quer, aí ela vai mostrar esse valor e vai apagar. Aí a partir de agora ela vai começar a medir a corrente. Então, exemplo, se eu pegar a fonte de bancada, ligou o smartphone, ela vai começar a medir em tempo real qual é o consumo de corrente desse aparelho. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui. Pode folga aí, Diogo? Deu nada. Já tá preparado pro ano novo. Ano novo. Deixa eu pegar aqui um telefone aqui. Então vamos lá, ó. Essa função dela de medir corrente é uma das principais funções que a gente utiliza, que vocês vão utilizar aí em bancada. Então, ó, eu tenho aqui a fonte de bancada, ok? Aqui eu fiz um ajuste vou fazer um ajuste lá de 3.7 volts, né? Primeiro vou zerar isso aqui, zerei. Aqui também zerei, aqui eu coloco 3 e aqui eu coloco 7. Pronto. A corrente eu vou colocar aqui 2 amperes. Pronto, 2 amperes. Beleza? Então, ó, eu tenho aqui um smartphonezinho da Samsung. Beleza? E aí, se vocês observar, tá faltando a bateria aqui, ó. A gente retirou a bateria. Tá sem a bateria. Beleza? E aí, se vocês observarem, tem os terminais aqui, ó, os terminais de ligação da bateria. Quando você encaixa a bateria encosta aqui, ó, nesse terminalzinho e que leva energia para o aparelho, beleza? E aí eu vou conectar agora essas garrinhas de jacaré no local onde que vai a bateria, simulando como se fosse a bateria que eu estivesse conectando. Mas na verdade eu estou ligando aqui na nossa fonte de bancada, beleza? Aqui eu tenho que identificar qual é o positivo e qual é o negativo. Tá vendo? Eu tenho três araminhas aí. Então, tem 3 araminhas, só tem positivo e negativo. Aí eu tenho que identificar qual é o positivo e negativo. Como é que eu faço para identificar? Eu posso pegar a bateria e vir olhar na bateria onde é que é o positivo e negativo e olhar a posição aqui, né? Posso fazer isso. Ah, professor, eu estou sem a bateria. O que eu faço? Como é que eu vou fazer? 2 formas. A primeira forma, eu posso utilizar o multímetro. Vou pegar o multímetro aqui, ó. Vou colocar na escala de continuidade, né? Vamos ver se esse multímetro tá bacaninha.
pegar um que apita aqui. Então, ó, vou colocar em estado de continuidade. E uma coisa que eu tenho certeza, ou que vocês também vão ter certeza, é o seguinte. Exemplo, lá no carro, no veículo automotivo, tem uma bateria, não tem? Lá tem o polo positivo e o negativo. Às vezes quem não tem veículo não vai saber disso, mas acho que todo mundo que tem veículo já sabe disso, né? O polo positivo é um fio vermelho que vai até a caixa de fusíveis, beleza? O polo negativo, ele é parafusado na lata, né? Quem tem veículo aí, quem já viu, ele é preso na lata. O polo negativo, o menos, né? Ele é aterrado, ele é conectado na lata do veículo. Ou seja, a lata do veículo passa a ser o terminal negativo, beleza? Então o negativo ele é preso na lata. Aqui acontece a mesma coisa, eu tenho um smartphone, onde que o negativo ele é conectado nas partes de aterramento. Exemplo, no slot de chip aqui, ó, eu tenho uma parte metálica, proteção metálica. Então essa proteção metálica está conectada ao negativo, que faz parte do aterramento. Então todas as partes metálicas desse aparelho aqui, ó, que a gente vai encontrar aqui na base de carga, faz parte do negativo, ou seja, está conectado ao negativo. E aí tá fácil. Eu quero saber que é o negativo, eu preciso só verificar qual dos terminais, ou seja, desses ferrinhos aqui, tem continuidade, ou seja, tem condução para a parte metálica, ou seja, para o aterramento, que está conectado no aterramento, né? Então, ó, eu posso vir aqui, conectar, não precisa ser qualquer um, não precisa ser positivo, negativo, não tem ordem. Eu posso conectar aqui na base de carga, tem a parte metálica dela, né? Então eu vou encostar na base de carga, e aí eu vou no primeiro, ó, já achei. Ó, o primeiro aqui deu, o segundo não deu, o terceiro não deu. Ou seja, o negativo é esse do lado de cá, ó. Desse lado aqui. Posso vir aqui também no slot, ó, no slot tem aqui a parte metálica. Mesmo jeito. Deu pra vocês entenderem isso aí? Tranquilo? Então o negativo é essa parte de cá, ó. É o lado direito seus aí, né? Beleza? Então, ó, vou pegar aqui o preto, que é o negativo, vou conectar no negativo do aparelho. O positivo é o outro da extremidade. Pronto, conectei. Reparem, tá conectado aqui, ó. Reparem que na fonte continua marcando 3.7 e a corrente aqui está zerada, beleza? Então agora eu vou ligar o aparelho. Vamos ver o que acontece. Na hora que eu aperto o botão de ligar aqui, ó, vamos lá. Pronto, ó, tá vendo? Eu tenho uma corrente de consumo, ó. E se vocês observar, essa corrente ela fica variando. O aparelho vibrou, ele não tem mais porque a tela dele está quebrada. Beleza? Mas ele vibrou. Vamos ver se dá para ouvir o toquezinho dele aqui. Ixi, desligou. Vou ligar de novo aqui. Então, ó, vou apertar o botão aqui. Pronto, vibrou aqui, minha mão, sei que ligou. Tem um que tem um alto-falantinho, deve ter arrancado o alto-falante desse aqui. Vamos ver se dá pra... Deve ter arrancado. Tem um que você liga, ele faz o barulhozinho ligando. Deve ter arrancado. Então, ó, eu não consigo enxergar nada na tela. Não estou vendo nada. Ele não fez barulho sonoro nenhum, né? Tem alguns aparelhos, quando liga, roda aquela musiquinha do Motorola quando está iniciando. Da Samsung faz aquele toquezinho. E aqui eu não consegui nem ouvir um toque. Mas eu estou observando a corrente de consumo aqui, ó.
E essa corrente aqui é uma corrente que está variando, tá vendo? Vocês veem que ela fica variando. Então eu sei que o aparelho está ligando por causa dessa corrente aqui, ó. Né? E aí eu tenho lá a corrente de boot, eu tenho a corrente standby. Exemplo, ó, eu acho que ele está em modo standby. A corrente está muito baixa, está em 112, 110 mA, modo standby. O aparelho, quando você está com ele com a tela apagada assim, ó, ele consome bem pouco, a energia bem pouquinho. Na hora que você aperta aqui, ó, aí ele começa a consumir uma energia maior. Beleza? E é isso aí que vocês vão aprender. É isso que vocês vão aprender. Por quê? Porque quando chegar na assistência técnica lá um cliente reclamando, dizendo que o aparelho não está ligando, a primeira coisa que vocês vão fazer é ligar na fonte de bancada. Na hora que vocês apertar o botão aqui, vocês vão observar essa corrente. Se está tendo consumo de corrente. Né? Exemplo, chegou na assistência, você apertou o botão, tem um consumo de corrente, você está vendo que ela está variando. Então significa que a placa ligou. O aparelho ligou, mas não tem imagem. O defeito pode estar onde? Na tela. Ou na bateria? Não, na tela. Na bateria não. Se a bateria não tiver estragada. Tem como testar a bateria? Tem como testar. Motivo. Na bateria não. Por que não? Porque a gente ligou o aparelho chegou desligado, não está ligando nada. A gente ligou o aparelho na fonte, né? Apertei o botão aqui. Eu estou observando a corrente aqui e pela corrente eu percebi que ele ligou, mas não tem imagem. Então, por enquanto, essa questão dele não ter imagem não tem nada correlativo à bateria. Não corrobora com a bateria. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então vamos lá. Quais são os casos que pode ser a bateria? Chegou na assistência, mais um caso. Chegou na assistência, o smartphone não está ligando. Ok? Você vai lá, desmonta, se for bateria interna, desmonta, tira a bateria, usa o multímetro e mede a tensão. Ok? Aí na hora que você mediu a tensão está lá em 3.7 volts. Aí o cliente falou assim, moço, eu coloco para carregar, tá, eu coloco para carregar e não carrega de jeito nenhum. Aí você fez a medição lá, está em 3.7. Aí na hora que você liga o aparelho na fonte de bancada, o aparelho liga, dá imagem, perfeito, normal. Mas quando você coloca a bateria, não funciona. Então onde é que está o problema? Na bateria. Beleza? Ou então na fonte do carregador. Pode ser também no carregador dele. Então, ó, a fonte vai te auxiliar a resolver isso. Exemplo. Vamos lá, mais outro exemplo. Chegou na assistência técnica, o aparelho não está ligando, está morto. Aí você vai lá, desmonta, bateria interna, desmonta, tira a bateria, faz a medição da bateria. A bateria está em 2.5 volts. Então ela está descarregada, o aparelho está descarregado. E aí você vai lá e faz um teste no aparelho, o aparelho está ligando normalmente. Né? Ligou normalmente, mas a bateria não sobe carga. Então esse defeito pode ser a bateria que não está segurando, ou então a bateria, quando ela descarrega totalmente, o aparelho não consegue carregar a bateria. Por que isso? Vamos lá. Eu tenho um aparelho, quando ela dá 10% de carga, quando você medir lá, ela vai dar em torno de 3.7 volts, com 10% de carga. Quando ela está totalmente carregada, a tensão dela é 4.2 volts, totalmente carregada, beleza? 100% carregada. E aí é o seguinte, quando a bateria ela descarrega abaixo de 3.7, exemplo, ela está em 2.4 volts, na hora que você coloca para carregar, você encaixa o carregador no aparelho e coloca para carregar, o aparelho ele não vai carregar essa bateria. Ele entende que tem algum problema. Né? Essa bateria pode estar com algum problema. Para ela ter chegado a essa tensão mínima dela, ela pode estar com algum problema. Né? E aí o aparelho ele não libera energia para a bateria. E aí dessa forma você não consegue carregar. E aí quando você vai lá, exemplo, vai lá no shopping lá, aí os meninos olham lá, fazem a medição, verifica a base de carga, tá tudo certinho, liga o aparelho na bancada, o aparelho liga, igual eu expliquei para vocês. Aí os meninos viram e falam assim pro cliente, ó, o técnico vira e fala pro cliente, ó, vai ter que dar um choque na bateria, porque ela descarregou totalmente. E dessa forma o aparelho não carrega a bateria se ela tiver com a carga abaixo do mínimo, que o mínimo é 3.6 volts. Beleza? Eu digo para vocês o seguinte, não fala choque.
O que eu entendo de choque é enfiar alguma coisa na tomada. Ganhar choque, levar um choque. O que eu entendo é isso. Até Então, imagina o cara chegando lá com não- um negócio. Não utilize esse termo de choque, né? Utiliza assim, eu tenho que dar uma carga especial na bateria, eu tenho uma máquina que seria a fonte de bancada, onde que eu vou conectar a bateria na fonte, a fonte vai dar uma subida, né? Vai injetar a carga na bateria até ela chegar na tensão mínima, e aí quando ela chegar nessa tensão mínima, você pode tirar a bateria, encaixar no aparelho e carregar diretamente no aparelho, né? Então esse choque que o pessoal fala é isso. Eles pegam a bateria, conectam na fonte de bancada, né? Liga na fonte. Normalmente a gente coloca uma tensão máxima dela que é 4.2, a gente coloca o máximo 4.2 ou 5 volts, coloca ali a corrente de 2 amperes e deixa ali, né? Aí a hora que ela chegar na tensão mínima, que é 3.6, até 3.7 tá bom. A hora que ela chegou em 3.7 a gente retira a bateria, coloca no aparelho, monta no aparelho e coloca o carregador e deixa o aparelho continuar carregando a bateria normalmente. Então esse é o choque que o pessoal faz lá nas lojas, que eles explicam. Beleza? Funciona normalmente, é porque a bateria descarregou totalmente. Ela não está com defeito, ela descarregou. Só que o engenheiro lá, o fabricante, na hora que ele projetou o aparelho, ele habilitou lá que quando ela estiver abaixo do mínimo, pode ser que tenha algum problema na bateria, que ela e seja com algum tipo de problema. Né? Beleza? Isso aí é uma proteção do aparelho mesmo. É do software dele. Quando a bateria incha? Quando a bateria incha, tem que jogar fora. Senão... Quando a bateria incha, ou a bateria ela danificou, né? Ela deu problema, ou então o pessoal está utilizando um carregador que não é original. Ok? Exemplo, se eu pegar a bateria aqui, conectar nessa fonte de bancada e ligar ela aí, exemplo, em 5 volts e colocar aí 5 amperes, vai carregar a bateria. Só que ela vai começar a aquecer até ela inchar, porque a tensão é muito alta para ela. Se a bateria está inchando o aparelho, significa que o aparelho não está conseguindo fazer o ajuste disso aí, né? Ele não está conseguindo mandar a tensão correta para a bateria. Então existem dois motivos. Primeiro motivo, pode ser que a bateria estragou mesmo. Joga fora. Só colocar outra, tomar o dinheiro do cliente, como diz o pessoal. O segundo motivo pode ser que ela danificou porque o aparelho está tendo algum tipo de problema. O outro terceiro motivo pode ser por causa do carregador paralelo, que não seja original, né? O problema também não é o carregador ser paralelo, não ser original. Isso não é um problema. O problema é você ter um carregador de baixa qualidade, beleza? Então assim, eu não tenho nada contra carregador paralelo. Pode comprar, desde que seja de boa qualidade. Exemplo, você vai aí no China, ele te mostra lá 2 carregadores. Um custa 70 e o outro custa R$25. Você acha que esse 70 e 25 talvez sim ou talvez não, será somente por causa da marca? Tem diferenças aí, lá na estrutura eletrônica do carregador tem diferença. O que é que acontece? Eu não sei se vocês viram na outra aula que a gente fez, a aula de multímetro, onde vocês mediram o fio da rede e vocês viram que tem variações. Que a rede elétrica ela tem variações a todo momento, que a gente chama de perturbações. Então eu tenho perturbações na rede, ou seja, variações. Essas perturbações são decorrentes de aparelhos que são conectados e desconectados da rede elétrica. Então a gente aqui está conectado à estrutura do SEBRAC, ou seja, a rede elétrica do SEBRAC está conectada no poste na rua, e na rua tem um monte de locais, de empresa, de comércio, de casa conectado. Então, qualquer coisa que acontecer numa residência lá qualquer, a gente vai sentir isso. Mesmo que o impacto seja pequeno, mas vai. Né? Vai sentir. Então, quando o cara liga um chuveiro, desliga um chuveiro, liga não sei o que, desliga um chuveiro, dependendo da carga, até que chuveiro não dá muita diferença, né? Mas vamos supor que o cara liga lá um equipamento industrial que consome muita energia. A nossa rede vai dar variações. Na hora que ele ligar, a nossa rede cai, a energia cai. Aí depois volta de novo. Na hora que ele desligar, a energia vai lá em cima e volta. Então eu tenho sempre essas variações. É tipo um balão. É, tipo isso. Eu tenho essas variações. E aí o que acontece? Quando você compra um carregador, que ele é um carregador de baixa qualidade,
ele não consegue administrar isso aí. Se eu tenho perturbações na rede, essas perturbações passam para o carregador e vêm até o aparelho. Então o aparelho, olha, ele vai carregar com a tensão baixa ou outra alta, fica aquela variação, acompanhando a variação da rede. Quando você pega um carregador de boa qualidade, lá tem componentes, ou seja, a estrutura eletrônica dele é diferente, onde que essas perturbações que tem na rede não vai afetar o aparelho, não vai passar para o aparelho. O carregador ele consegue perceber isso e ele sempre vai mandar um valor de tensão exato para o aparelho. Ele não vai transmitir essa diferença que tem na rede, ele vai transmitir para cá, para o aparelho. Então é isso. Eu não tenho nada contra carregador paralelo, não tem problema nenhum, desde que seja de boa qualidade. Beleza? Tranquilo? Então, ó, uma das funções da fonte é essa aí, né? Medir em tempo real o consumo do equipamento que você ligar aqui. Você pegou o equipamento, ligou nela, ela vai começar a medir em tempo real. Ela pode medir esses aparelhos também, né? Pode. A gente usa a fonte bancada não é só para smartphone. A gente usa a fonte bancada para analisar notebook. Então, ó, uma coisa que vocês vão ter em mente é o seguinte. Todo aparelho que vocês vão dar manutenção, qualquer que seja, desde notebook, smartphone ou aparelhos menores, o que for eletrônico, qualquer aparelho que seja, durante a avaliação, né, eu preciso energizar o aparelho, né? Eu preciso conectar para ver se está funcionando, ou até para fazer algumas medições. E aí a gente não vai utilizar o carregador ou a bateria. Exemplo, eu peguei esse smartphonezinho aqui para consertar. E aí eu não vou utilizar o carregador e nem vou utilizar a bateria. Eu vou conectar esse aparelho na fonte. Isso aqui é um aparelho confiável, isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Eu vou conectar na fonte e aí eu vou começar a fazer as medições na placa. Vou começar a fazer os testes, as avaliações. Durante o conserto mesmo, acabei de consertar o aparelho, vou fazer um teste aqui, vou testar. Né? Então a gente sempre utiliza a fonte de bancada para esse propósito. Né? A gente não usa muito. Exemplo, lá estou dando manutenção, vou conectar a bateria, faço o teste, desconecto. Conecta a bateria, faço o teste, desconecto. Não. Beleza? Ah não, eu vou conectar no carregador. Ah, conecta no carregador, o aparelho liga somente no carregador? Não, né? A bateria tem que estar conectada para ele ligar. Aí você pega o aparelho e a bateria está descarregada. Aí você vai ter que aguardar a bateria carregar para você dar manutenção? Não, tá aqui a fonte, ó. Liga direto na fonte e pronto, resolve o problema. Notebook. A gente vai dar manutenção no notebook. Né? Primeira coisa que a gente não deve confiar é o carregador do cliente. Nunca confiar no carregador do cliente. O cliente chegou lá falando que o notebook não está ligando. A primeira coisa que a gente vai testar, o que a gente vai medir, o que a gente vai desconfiar é do carregador. Né? Eu mesmo, toda vez que chego lá, não está carregando. Ah, o carregador está aqui. Pera aí, só um minutinho. Ligue na fonte, faça um teste. Na hora que eu ligo, funciona. Ó, mano, tá funcionando tudo direitinho. Esse é o carregador. Aí o cliente deixa o carregador para dar manutenção, não o notebook. Né? Outra coisa, o carregador, o cliente pode estar usando um carregador onde que ele tem algum tipo de problema. Exemplo, eu pego o multímetro, vou lá, faço a medição no carregador, ótimo, perfeito, identifiquei que tá bom. Mas é um carregador que vai ter variações ao longo do tempo, ou se ele ficar ali meia hora ali conectado, ele muda, aumenta ou diminui a tensão. Então a gente não utiliza o carregador. Eu faço os testes na fonte de bancada. Tem notebook e o ponteirinho fica mexendo sozinho porque o carregador está com defeito. Carrega o notebook, certo? Mas na hora que você conecta o carregador, que ele começa a carregar, o notebook ou trava, fica travado, ou o ponteirinho fica mexendo sozinho. Isso é problema no carregador. Um telefone mesmo que é o J100 Plus, quando colocar no carregador travava. Tem isso. É o carregador. O carregador. Eu tenho um carregador desse lá na assistência. Quando você conecta um aparelho, ele trava. Ele fica lento. Ele trava, então tinha que mexer, tinha que desconectar, Desconectar. esperar ele voltar.
Demorava. Entendeu isso aí? Então não confie no carregador, mesmo que seja de notebook ou carregador lá do celular para testar aparelho smartphone, não confie. Sempre na fonte de bancada. Pergunta do nosso amigo é... Seu nome é? Pedro. Pedro. Pedro perguntou para mim o que seria essas luzinhas aqui, né, Pedro? Pedro? Tá, Lucas. Lucas perguntou o que seria essas luzes aqui, ó. Então vamos lá, mais outras funções. Primeiro, eu tenho uma função de bloqueio de tecla. Então, ó, se você apertar o botão e segurar, ó, aperta o outro segura, vocês vão ver que as luzinhas vão acender. Aperta e segura. Isso. Então, ó, se você apertar o botão da voltagem, que é da tensão, e segurar, vai acender uma luzinha escrito locate, que é travado. Então, dessa forma, o sujeito não consegue alterar os valores. Exemplo, você tem um menino pequeno em casa lá, e aí você pôs uma bateria para carregar lá, ou um aparelho, e aí vai tomar um café, alguma coisa, você vai lá e bloqueia a tecla aqui, ó, a tela da máquina, e ele não consegue fazer alteração. Beleza? E o C6, ele vem a corrente contínua e Aos- variada. Isso, mas não é bem variado não. Vamos lá. Eu tenho aí, ó. Eu vou colocar aqui a tensão máxima na minha fonte aqui. Na minha fonte. Então, eu vou colocar a tensão máxima na minha fonte. Vou colocar aqui a corrente máxima, 5.100. E aí, ó, se você encostar aqui, ó. Fecha curto, tá vendo? Você vê que estrala um relé aqui, ó. O que acontece? Quando você fechar a curta aqui, a fonte, ela continua mandando energia. Se você deixar um tempo aqui, você vai ver que esses fios aqui vão começar a esquentar. Você Mas pegou ela... os dois? Tô segurando os dois. Fechei curto aqui, ó. Um E com o pode outro. segurar os dois? Hã? E consegue segurar os dois? Aí, eu fechei um com o outro aí, ó. Tá segurando. É, tá só falando. Tá fechando curto isso. Então, mas, tipo, mas você pode segurar nas duas pontas? Pode. Não. Não dá choque, Não não? dá choque não. Daqui a pouco eu falo por quê. Então, ó, a fonte, ela continua mandando energia. Eu fechei curto aqui, ó, curto, e ela continua mandando energia. Soltou aqui. Pronto, continua mandando energia. Se você observar aqui, a corrente que está aparecendo aqui de consumo é a corrente máxima que eu selecionei. 5 amperes, tá vendo? 5,97. É a corrente máxima. Quer dizer, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que eu tenho um curto. Então, se eu pegar um aparelho, qualquer aparelho, na hora que eu engatar os fiozinhos lá, positivo e negativo, e aparecer isso aqui na tela, significa que o aparelho está em curto total que a gente fala. Beleza? Na placa, algum lugar lá. Mas precisa ser corrente máxima? Ou tipo... Não,